Junho de 2025, um cara que pouca gente fora a bolha do Twitter conhece, que se chama Maor Shlomo, vende a empresa dele para o Wix por 80 milhões de dólares em cash. Convertendo para reais, isso dá 400 milhões de reais. Meu Deus, mano, que novidade. Mais uma startup sendo vendida. Mas aqui tá o problema. A startup tinha 6 meses e uma pessoa só trabalhando no produto. Sem time, sem investidor, sem rodada A, sem rodada B, sem nada. Um cara, um código, um Claudião da massa e muito dinheiro envolvido depois dos seus 250 mil usuários ativos. Legal, vamos lidar com a exceção como sempre, mas não é exceção mais isso que está acontecendo. Se você não está faturando seus 80 milhões na venda da sua empresa, pode ser que você consiga chegar aos seus 10 mil por mês, a chegar a um faturamento anual de 120 mil, de 150, 200 mil. Tem um movimento que está acontecendo debaixo desse turbilhão de coisas da inteligência artificial que eu não vou falar que ninguém está falando sobre, mas talvez poucas pessoas estão falando sobre da forma certa. Antes de falar o que falaremos sobre aqui, eu sou Emanuel Espanhol, dono deste canal Vida Cética, onde eu falo sobre marketing, tecnologia, desenvolvimento pessoal e algumas reflexões malucas nada a ver, porque esse canal é meu e eu falo do que eu quero aqui. Para você entender o porquê estou falando sobre isso, hoje eu atuo como engenheiro de inteligência artificial dentro da Aros, que é uma startup de IA para marketing, e também atuando no pilar de marketing e produto. E é isso que vamos destrinchar e traduzir hoje aqui, sobre a criação de produtos nessa era da inteligência artificial. Provavelmente, se você é um frequentador de Twitter, você deve ter ouvido aquele discurso: ganhe 30 mil por mês construindo o seu SaaS, seu micro SaaS, ou crie um SaaS vertical e fique tranquilo da vida. Esse discurso acontece muito nos gurus realmente de produto e não é de tudo vazio. Isso tem acontecido cada vez com mais frequência, dado que está cada vez mais barato você escalar o seu negócio, seja ele um SaaS, uma empresa de serviços ou até um produto físico, está mais barato porque você consegue enxugar equipe e aí sua margem aumenta por conta disso. E hoje o que antigamente os desenvolvedores tinham stacks que eles trabalhavam, do tipo as linguagens de programação que envolvia toda a sua construção, hoje as stacks são softwares que você utiliza para construção e gerenciamento do seu produto, desde um Canva Pro a um Cloud Code, a uma automação no Zap, N8N, whatever. E dito isso, o mundo está muito louco. Cada vez empresas com menos times estão lucrando mais que empresas tradicionais de mercados, indústrias, e as pessoas estão querendo pular fora disso, porque, cara, tem empresa com uma margem de 90%, de 95%, dependendo que ela microgerenciou dentro, utilizando inteligência artificial. Dito isso, tem um dado que fala, hoje, 44% dos SaaS lucrativos do mundo são tocados por uma única pessoa. Esse número dobrou desde 2018. Não é uma tendência, é estatística. Por sinal, todo o contexto e conteúdo deste vídeo foi baseado em um artigo que eu vou deixar ele na descrição desse vídeo. E o nosso queridíssimo Dario Amodei, o CEO da Anthropic, um dos caras responsáveis por toda essa engrenagem estar gerando e funcionando, toda essa redução de custos de imagens, ele apostou que em 2026 vamos ter o primeiro bilionário que vai construir uma empresa de uma pessoa só. Aquela ideia ambiciosa que as pessoas tinham de construir grandes empresas com muitas pessoas envelheceu como um leite. Mas calma aí, meu queridinho. Antes de você sair lá pedindo a demissão do seu trabalho CLT, que é o seu ganha-pão, vou te mostrar 3 casos aqui de 3 pessoas que fizeram produtos multimilionários, fizeram a venda dele e o comportamento que eles tiveram para chegar até essa conquista e o porquê você não deve sair do seu emprego agora. O primeiro deles é o que a gente já citou no começo, que é o Maor Shlomo, o dono da Base 44. Rebobinando um pouco, ele lançou vou falar em português, óbvio, o Base 44, que é uma startup de no-code de IA. Ele lançou em janeiro de 2025 e em maio, 4 meses depois, ele já estava faturando 189 mil, na real ele tinha de lucro 189 mil dólares por mês. E já em junho, a Wix ofereceu 80 milhões de dólares para ele. E aí pega comigo, a Wix comprou a empresa
não foi um fundo, não foi um VC. A Wix, que tem um time gigante, é uma superpotência do próprio universo de no-code, olhou para o que esse cara fez sozinho em 6 meses e decidiu que era mais barato comprar do que competir. O porquê? Porque o tempo custa muito hoje na era da IA. E esse movimento nos ensina 3 coisas. Esse maluco, ele não tentou competir com o OpenAI, nem com o Claude, nem com o Gemini. Ele construiu uma camada acima dessa galera. Ele quis lidar com uma dor de pessoas leigas que não sabiam como construir modelos ou sistemas de inteligência artificial. Ou seja, ele foi para uma pessoa que buscava um novo code para IA. Ou seja, um leigo. Muito específica a dor que ele resolvia. Segundo, ele resolveu um problema que ele mesmo tinha. Tudo isso começou com o objetivo dele resolver um problema de automatizar os processos dele e disso desembicou a criação da base 44. Não tem uma ideia genial aqui. Ele quis resolver um problema dele e desse problema dele ele viu poderia ser escalável para outras pessoas que provavelmente tinham problemas como ele. E o terceiro é o que eu já até falei aqui. Tudo isso aconteceu de janeiro a junho. O tempo virou commodity aqui. Se você perde tempo na era da IA ou você constrói uma solução que vai poupar tempo de grandes empresas, você pode ter ganhado o jogo. E agora vamos para o nosso segundo case, que é o Danny Postman, o dono atual do Headshot Pro. Esse maluco é incrível, cara. Ele mora em Bali, ele não é mais um daqueles nômades digitais de Bali, é um cara que toca 4, 5 empresas, vendeu uma recentemente por $1,5 milhão de dólares, salvo engano, e agora ele tem a Headshot Pro, que, cara, ele resolve uma coisa muito simples. A Headshot Pro é uma empresa que gera fotos profissionais para LinkedIn. Você entra lá, coloca algumas versões de foto sua e ele te entrega um pacote de fotos profissionais para o LinkedIn por 30, 50 dólares. Toma 50 fotos no seu peito. Em vez de você pagar R$ 500, no caso dele, 500 dólares, e um fotógrafo profissional, você faz isso e paga 10% do que você pagaria. Receita atual, $300 mil por mês. Isso dá 3,5 milhões por ano de dólares em Bali. Vocês têm noção disso? E aqui o que a gente consegue tirar de insights desse maluco? Primeiro, a ideia não precisa ser genial, isso a gente já falou anteriormente. E o segundo, que ele não faz marketing pago. Ele faz um trabalho de SEO, que essa é uma busca gigantesca que tem no Google, de fotos profissionais com IA, e ele está lá muito bem ranqueado. É um impeditivo para você rodar tráfego pago em cima disso? Óbvio que não. Até porque o tanto de receita que esse cara tem, o tanto de margem que ele já era para estar faturando muito mais, para falar a verdade. Mas ele aposta no orgânico com o Google principalmente. Vocês têm noção? Até onde eu vi, eu não achei nenhum anúncio pago dele até então. O que é muito importante, ele não caiu do céu esse maluco. Ele já tinha 10 anos de muitos erros e acertos, mas mais erros do que acertos. Na real, acho que a vida de quem acerta normalmente é essa. Na guerra mesmo, de criando produtos, SaaS de forma geral. E agora, na era da IA, que a velocidade é muito maior para você testar e executar em um curto período de tempo. E aqui vamos para o nosso terceiro e último case, que é o do Peter Levels, o LevelsU. Esse cara é famoso também, mas esse cara é muito maluco também. Ele é uma máquina de criação de produto. Não veio do além também, ele já está na trincheira tem um bom tempo. Porém, agora, mais uma vez, a história se repete. Com IA, você consegue testar e executar e criar muito mais rápido. Use isso como um gatilho importante quando você criar o seu produto. De testar, validar, continuar ou descontinuar sem apego emocional àquela feature que você criou. Não vamos entrar nesse mérito, vamos voltar para o Peter. Ele tem mais de 40 produtos rodando, sendo que se destacam Nomad List, Remote OK, Photo AI. Números atuais públicos. Photo AI faz mais de $132 mil por mês. Remote OK faz 41 por mês. Somando o portfólio inteiro dele, está fazendo entre 3 e 5 milhões por ano. Mais um cara do 0 funcionário, 0 investidor, só um maluco insano que começa a rodar e criar vários produtos insanamente, sem apego emocional a ideias. Em 2024, não sei se vocês lembram, ele criou um jogo de simulador de voo no navegador, flypeters.com, e levou para 1 milhão de ARR em 17 dias. 17 fucking dias. A lição que ele nos dá não é sobre distribuição, sobre marketing, sobre as outras coisas que a gente citou. É sobre o desapego emocional e velocidade na criação de um novo produto e ir para o próximo. É o formato que eu mais gosto. Eu não seguiria nesse caminho. Porém, faz sentido dependendo da solução que você quer criar. E agora, talvez, entra a melhor parte do vídeo. Presta atenção aqui, porque eu vou te mostrar o que diz lá dentro daquele próprio artigo, como os Solo AI Business, os Solopreneurs ou One Person Business SaaS estão fazendo
dinheiro atualmente. Os 5 passos que precisa ser feito para isso. E coincidentemente ou não, muitas delas se ornam muito com o que estratégias de copywriting propõem na hora de você criar o seu produto, seu infoproduto, sua comunidade, etc. O primeiro passo é encontre um problema doloroso no mercado que você entende. Comece por isso. Eu tenho certeza, se você é do mundo de tecnologia, já chegou algum primo seu, algum amigo, cara, eu tenho uma ideia genial aqui de um aplicativo pra gente fazer. Eu, quando era dev, eu fui dev por 1 ano e meio, eu devo ter recebido umas 5 propostas disso. E sempre são ideias de uma coisa que eu não tenho ideia de como atrai as pessoas daquele negócio, ou qual é realmente a dor. E quando você conhece, ou você é o usuário do seu próprio produto, fica muito mais assertivo você direcionar para aquela solução. Exemplo, estou construindo um SaaS aqui, a primeira versão dele foi até para o meu Garmin chamado Toma Pomodoro. Estou construindo um Pomodoro, um aplicativo de foco, que a princípio é literalmente só um Pomodoro, para focar. Eu sou o maior hard user de Pomodoro que você vai ver na face da Terra. Logo, eu sei os problemas que os outros aplicativos têm e as pessoas que querem focar precisam. Automatize tudo aquilo que não gera venda direta ou gera valor direto, tais como suporte, ticket de suporte, chatbot, agendamento, onboarding, pagamentos, tudo que você pode fazer que seja automatizável e não vai te gerar mais vendas ou melhorias no produto, automatiza. Sua energia deve estar nesses 2 pontos. Passo 4. Use SEO e canais orgânicos como crescimento, porque isso vai te dar um potencial de escalar na primeira instância e testar sem muito investimento primário. Quer dizer que não vai fazer tráfego pago? Não, no segundo momento é válido, mas no primeiro aposte nessa maravilha que o Search Engine Optimization te dá, que é o SEO, de você colocar palavras de cauda longa e direcionar para as buscas, que as pessoas têm intenção de encontrar uma solução. E o passo 5 dos insights que pode se tirar de todos esses cases que citei anteriormente, dentro do artigo tem até outros cases, se não me engano são 7, reinveste e lucra em distribuição, não em contratação. Diferente do mercado comum, onde quando você começa a escalonar ou escalar a sua empresa, você vai contratar pessoas que são melhores que você vai contratar apenas quando for você enxergar que a automatização não faz aquilo. Por quê? Porque o objetivo não é escalar sua dor de cabeça, não é você ter mais problemas de pessoas para gerenciar, é construir um negócio saudável com uma pessoa só e atrair mais gente com a receita que você gera dentro do próprio produto. Logo, canais de distribuição pagos, seja o Meta Ads, o Google Ads, TikTok Ads, whatever. Vai depender de onde está o seu posicionamento ali. Mas aqui no final vem a verdade nua e crua. 2 a 3% de founders, de donos de SaaS, conseguem bater um ARR de milhão anual. O cemitério é silencioso dos outros 97% que não aparecem ali na lista da Forbes. Mas isso não quer dizer não tente, porque você não precisa chegar no ARR anual de 1 milhão. Vamos falar de 1 milhão de reais por ano. Isso dá uma receita que você tem que ter mensal de quase 100 mil por mês. Cara, mas se você tem uma receita de 30 mil, que é o que falamos lá no começo do vídeo, que os gurus falam, e agora eu estou repetindo, com uma margem de 90%, de 80%, cara, se não me engano, 5% da população tem uma receita de 10 mil reais por mês aqui no Brasil. Você vai ter 3 vezes mais. Provavelmente você deve estar ali, deve que ficaria entre os 1%, os 0,5% dos brasileiros tendo uma receita do tipo. É muito tentador e sexy a gente ver esses cases multimilionários, mas a gente pode mirar nisso talvez e acertar muito longe disso e ainda ter uma felicidade imensa, gigantesca para ter uma qualidade de vida diferente, talvez que pontualmente durante um período de 2 anos você consiga essa receita muito maior, quite uma casa, consiga ter uma tranquilidade de vida maior por algo que você tentou apenas. Imagina você chegar daqui 5 anos e a sua dor é, cara, eu podia ter aproveitado essa onda antes. E o insight que tá lá no artigo fala que, e eu até falei no começo do vídeo, grande maioria desses founders, donos de SaaS, tinham um trabalho em paralelo, que seja PJ ou CLT. Se tornou possível fazer coisas em paralelo, que seja antes do trabalho, durante o horário do almoço, que seja no final de semana, que seja pela noite. Às vezes é um trabalho híbrido que você consegue fazer ao mesmo tempo isso, com a magia que entrega dentro
ferramentas como o Cloud Code, você consegue construir em paralelo e fazer esses testes em paralelo. Quer velocidade? Dedique um tempo. Não quer velocidade? Faz no seu tempo. Sei que a realidade de cada um é bem diferente, porém, hoje é muito possível e democrático. E o triste, como eu disse, é chegar lá na frente e ficar triste pelo si de algo que você não fez. E a pergunta final que eu deixo para você: o seu objetivo é virar o próximo Facebook, virar a próxima OpenAI, ou talvez ter uma receita de 30 mil, de 20 mil, de 10 mil por mês com a solução que você criou, com a sua micro solução que você criou, com o SaaS vertical que você criou? Se esse conteúdo fez sentido para você de alguma forma, eu peço que você comente, dê o like, se inscreva no canal. Eu sou Emanuel Espanhol, esse aqui é o canal Vida Cética. Estou com dor nas costas devido à posição que ficou essa merda de celular. Eu espero que não saia ofendido aqui, não leve nada pro pessoal, e um abraço.